Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Estamos desenvolvendo mais uma ferramenta com o objetivo de ajudar você no seu aprendizado de anatomia humana. Agora estamos gravando as aulas do professor Didi. Nesta aula será apresentado planos anatômicos. Planos anatômicos, anatômico você já sabe. Vem da anatomia, que é forma e estrutura. O que é plano anatômico? E essa compreensão é muito importante. Planos anatômicos nada mais é do que as estratégias que nós vamos utilizar para estudar a forma e a estrutura. No caminho anatômico, nós temos duas grandes estratégias. Primeiro, planos de secção, que o próprio nome já diz, fará uma secção, mesmo que uma secção imaginária, e planos tangenciais, ou planos de delimitações. Vamos primeiro aos planos seccionais, que são em número de 4. Plano mediano, planos sagitais, planos coronais ou frontais, planos transversais. O plano mediano é realizado o corte exatamente sobre a linha sagital mediana ou eixo sagital mediano. E esse corte, ele vai proporcionar a divisão do corpo num lado direito e de um lado esquerdo. Então, como vocês podem ver nesta animação, estamos simbolizando que o corte é feito exatamente sobre a linha sagital mediana, estabelecendo o lado direito e o lado esquerdo. No exemplo, a mão direita, a mão esquerda, o pulmão direito, o pulmão esquerdo. Sempre que se estabelece o lado direito e o lado esquerdo do corpo, são planos que é realizado, ou seja, é o plano mediano, que é o corte realizado num sentido antero-posterior, exatamente sobre a linha sagital mediana. Já o plano sagital ou planos sagitais, porque eu posso fazer mais de um plano, né? Posso fazer mais de um corte, é quando o corpo é cortado também num sentido antero-posterior, mas paralelo à linha sagital mediana. Isso vai estabelecer o quê? Vai me estabelecer o lateral e o medial, que são termos de relação, termos para posicionar mais próximo ou mais distante da linha. Então, nesta animação, o vermelho, que está simbolizando os cortes, está marcando o número de possibilidades que eu posso fazer. Então, imagina que eu cortei o plano sagital e estabeleço uma divisão na coxa, uma região medial e uma região lateral. Esta região medial, ela é mais próxima do plano mediano do que essa. Então, o plano sagital serve para estabelecer o medial e o lateral. Já o plano coronal ou planos coronais, o sentido do corte é laterolateral e ele vai estabelecer o termo anterior e o termo posterior. Como vocês estão vendo nesta animação? Estão vendo a animação mostrando as várias possibilidades de fazer o corte. Imagino que eu parei agora, que eu fiz o corte coronal, onde eu estabeleço a região anterior da coxa e a região posterior da coxa. Ou se pegasse o pulmão, a região anterior do pulmão, a face anterior do pulmão, a face posterior do pulmão. O plano coronal, ele estabelece o anterior e o posterior. E o plano transversal, o corte é feito na transversal, como o próprio nome já estabelece, e ele vai me estabelecer o quê? O superior e o inferior. Na animação, como vocês estão vendo, eu posso fazer inúmeros cortes transversais. Quando eu faço um corte e faço ele no tronco, eu tenho o superior e o inferior. Quando esse corte é feito no membro superior, eu utilizo o termo proximal e distal.
porque o termo proximal e distal ele é utilizado exclusivamente para membros. Para os demais regiões do corpo, pescoço e tronco, eu utilizo o superior e o inferior. Já os planos tangenciais, que é o outro tipo de planos, ele serve como plano para fazer delimitações. A descrição anatômica do corpo humano para estabelecer um plano tangencial é baseada no adulto disposto na posição anatômica. Então, são planos limites, que são superfície à parte do corpo humano. Então, imaginem assim, o coração. O que eu tenho inferior ao coração? Esse é o plano inferior. O que eu tenho superior ao coração? Esse é o plano superior. O que eu tenho lateral ao coração? O que eu tenho lateral à esquerda do coração? O que eu tenho anterior ao coração? O que eu tenho posterior ao coração? Estes planos tangenciais, eles são com o objetivo de fazer limitações. Isso é muito utilizado como estratégia para o corpo humano quando tu quer estabelecer o posicionamento anatômico do órgão. No exemplo, o coração. O que está anterior ao coração, o que está posterior ao coração, o que está superior ao coração, o que está inferior ao coração, o que está lateral à direita, lateral à esquerda. Esses são os planos tangenciais. Uma outra possibilidade também que se usa como uma estratégia anatômica são os cortes anatômicos. Isso é muito utilizado como uma estratégia para estudar o corpo humano. São 3 tipos de corte. Corte longitudinais, que o sentido do corte é paralelo ao eixo sagital. Eu tenho cortes transversais e cortes oblíquos. Isso também é uma possibilidade para facilitar o estudo de anatomia humana. Por último, a gente estabelece a divisão do corpo humano. O corpo humano ele é dividido em cabeça, pescoço e tronco. O tronco, por sua vez, tórax, abdômen e pelve, membro superior e membro inferior. O Moore, que é o livro da qual nós estabelecemos e buscamos essa imagem, ele também divide depois os membros em regiões. Isso é muito utilizado no estudo da anatomia topográfica. Então, no membro inferior, tu vai ter a região glútea, a região femoral posterior, a região genicular posterior, a região crural, a região femoral anterior, a região crural posterior, a região do pé. São estratégias para se estudar o corpo humano por regiões, muito utilizado na anatomia regional, na anatomia topográfica. Esta é a bibliografia que nós utilizamos para a realização desta aula. Salientamos aqui que o nosso livro-guia é o Moore, Anatomia Orientada para a Clínica. Esperamos que você tenha gostado dessa aula. O nosso muito obrigado.